Vamos receber a Maria de Lourdes Dias. Olá, daquela senhora. Muito boa tarde, Lourdes. Boa tarde. Lourdes, onde é que o seu marido esteve no ultramar? Em Angola, mas principalmente na região do Onzo. E era uma região complicada? Sim, era uma região de terrorismo. Ele foi destacado para lá em que ano? Não sei precisar o ano, mas possivelmente em 65, 64, 65. Não posso assim de momento precisar Por aí. com rigor o ano. Quando ele foi para lá, inicialmente era por quanto tempo? Pelo tempo normal de 4 anos. tropa, que um tropa faz a sua vida militar. Naquela altura julgo que eram Não, 4 anos. Não, deveriam ser menos. Menos? Menos, talvez menos, só que depois, em consequência dos ferimentos que se deram mesmo nos últimos dias do tempo dele de tropa, prolongaram-se por mais algum tempo e acabou por estar 4 anos na tropa. Esses ferimentos aconteceram onde? Aconteceram em zona de guerra, no mato, em consequência de uma explosão, onde os carros onde eles estavam a ser conduzidos chocaram e nessa colisão houve vários feridos, entre eles o meu marido. Nessa altura foram esmagados os dedos todos de um pé. Mais tarde foi evacuado para Luanda, onde tentaram recompor os dedos do pé, começou a gangrenar e claro, não houve possibilidades de outra maneira de se recompor os dedos, e então começou a gangrenar e amputaram-lhe metade de um pé. Esteve muito tempo internado, creio que 4 meses. Ficou bem, aparentemente ficou bem. Nessa altura foi-lhe só diagnosticado, trataram-lhe só do pé, embora com o embate tenha também causado mazelas na outra perna. Mas naquele momento, como ficou bem do pé e a outra perna nessa altura não doía, não estava muito afetada, só mais tarde é que começaram a aparecer os maiores problemas. Lourdes, esses 4 meses de recuperação foram feitos em Luanda ou sim. já aqui em Lisboa? Não, em Luanda, porque o meu marido era tropa de Angola mesmo. O meu marido assentou praça em Angola, era tropa de Angola. Nessa altura, quando ele foi para lá, já estavam casados? Não, éramos namorados. Eram namorados? Éramos namorados. E com esta situação de ele ter sido ferido, de ficar lá, portanto, em recuperação, o que é que combinaram? Porque com certeza que houve alterações nas vossas vidas. Sim, mas como entretanto ficou bem, a deficiência também não era assim nada de alarmar, porque era um pé. Para muita gente poderá ser pouco, para ele era muito, mas em todo o caso era um pé e isso não era motivo, de forma alguma, superava tudo o resto, e por isso não foi motivo para que algum entrave surgisse entre nós dois. O facto de ter ficado sem um pé, tudo se recompôs, nesse aspecto tudo se recompôs, e mais tarde, passado talvez, entretanto começou a trabalhar lá, em Angola, porque ele estava lá a viver nessa altura. Combinámos a melhor altura para o casamento. Entretanto, veio cá várias vezes, casamos, passado 8 dias foi com ele, e lá estivemos 2 anos, e foi a partir do 2º ano do nosso casamento que começaram a surgir os maiores problemas. Começou então a outra perna a dar sinais das mazelas que tinha, e começou a nascer-lhe na outra perna um quistozinho, que lhe dificultava a locomoção. Lourdes, mas quando ele voltou para Angola consigo, portanto, e aí já estava a trabalhar, ele trabalhava no quê? Trabalhava, vá lá, no que hoje consideramos computadores, na altura era mecanógrafo. Uhum. Era o primitivismo lá dos computadores, praticamente, mas era isso. Portanto, era Trabalhava numa firma, era no género de uma Sacor, cá,
Uma firma petrolífera. Mas nessa altura ele já estava com certeza a receber uma pensão militar. Sim, relacionada com a amputação do pé. Que percentagem é que lhe foi dada de invalidez devido a 30%. 30%. 30%. Começou, passado alguns anos, a receber a pensão e ficou logo com a deficiência de 30%. Que a manteve sempre até ao resto da vida. Sempre os 30%? Sempre os 30%. Apesar de, como já me disse, muitas o quadro clínico, surgiram. entretanto, foi mudando. Portanto, falava-me que na outra perna, entretanto, surgiu um quisto. Esse quisto desenvolveu-se? Esse quisto desenvolveu-se, começou a ser tratado, fomos aconselhados às nossas custas a irmos à África do Sul. O meu marido foi à África do Sul, operou o quisto, veio embora, aparentemente ficou bem. Passado 2 anos, tivemos possibilidades de vir tomar conta de um negócio que os meus pais tinham e regressámos a Portugal. Quando cá chegámos, começaram então a surgir os maiores problemas, porque esse quisto ia-se agravando de ano para ano e de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 voltava a ser operado para retirar o quisto. Esse quisto originou de tantas operações que fez a esse tumor que começou a ter tromboflebites nessa perna. Essas tromboflebites, mais tarde, originaram muitos problemas, porque tromboflebites são dores dolorosas. Com a continuação de muitas operações, verificou-se que esse problema já estava muito agravado e que já havia ali um sarcoma, que é um cancro. Foi-lhe amputado, então, bastante tempo mais tarde, foi-lhe amputada essa perna. A seguir à amputação, teve uma embolia pulmonar. Depois então da amputação, durou mais 1 ano e meio e o cancro que estava na perna alojou-se nos pulmões e morreu com cancro nos pulmões. Pela sua descrição e a forma como contou aquilo que se passou, é óbvio para mim que acha que tudo estava ligado. Tudo. Tudo estava ligado. Tudo estava ligado. Tudo. Não há dúvidas de que a amputação da perna foi uma consequência do embate. E a consequência da morte foi a consequência do cancro. A morte foi uma consequência do cancro que ele tinha na perna. Porque está mais que visto que não poderia ter sido de outra forma, só que não há maneira de se poder provar isso. Provou-se na altura que lhe foram amputados foi-lhe amputado os dedos de um pé e que tinha 30% de invalidez derivado à amputação desse pé. O que veio a surgir depois nunca se pôde provar que foi originado pelo mesmo acidente. E por tal motivo não tenho direito à pensão, não tenho direito socialmente, mas tenho direito a ela. E é por isso que estamos aqui a lutar. É para alertar toda esta comunicação social para os nossos problemas e muitos outros mais claro. Graves ainda. Lourdes, mas quando surgiu o problema na outra perna, esse problema no joelho, não pediram que uma junta médica... Pois foi o nosso erro. Foi o nosso erro na altura não termos feito isso. E como nunca ninguém pensa que morre, vai-se sempre adiando. Sempre com essa intenção, mas sempre adiando o problema. Há de se pedir, havemos de fazer isto, mas nunca se fez. E como a morte surgiu depois assim num espaço curto de tempo, quando eu me apercebi, porque também não sabia desse pormenor, que quem tivesse menos de 60% não tinha direito à pensão de sangue, e quando me apercebi, porque eu não sabia disso, nem o meu marido tampouco sabia, porque não estávamos devidamente informados, tentei depois da morte dele, recorri aos médicos que o trataram no Hospital Militar de Porto. Devo dizer que o meu marido, desde a amputação das pernas, do pé até ao final da vida dele, foi operado 14 vezes. Essas 14 vezes, como devem prever, como devem deduzir, alteraram muito a nossa vida, porque alterou em muitos aspectos. Basta ser nos membros em que dificulta a locomoção das pessoas. Muitas vezes ele falta-me a palavra, não sei expressar aquilo que quero dizer neste momento.
Ele muitas vezes ficava revoltado por querer fazer determinadas coisas e não poder, porque as pernas não ajudavam. Num lado tinha a dificuldade do pé, na outra tinha a dificuldade na perna. Nessa altura ainda podia andar e sempre trabalhou até ao fim. Eu devo dizer que o meu marido trabalhou até 8 dias antes de morrer. E nos últimos tempos, já sem perna, continuou sempre a trabalhar. Ele era muito lutador. Lutou sempre até ao fim, trabalhou sempre até ao fim e sempre com a esperança de que nunca ia morrer. Ele trabalhava no quê, Lourdes? Ultimamente tinha um trabalho mais pacato, tínhamos uma indústria metalúrgica, era projetista industrial de máquinas e ferramentas, onde tínhamos uma indústria que mais tarde tivemos que optar por outra solução e ultimamente trabalhava comigo, tenho uma pequena loja onde sou florista e com outras secções, mas onde principalmente exerço a atividade de florista e ultimamente ajudava-me naquilo que podia, mas sempre trabalhou até ao fim, sempre com a esperança de viver. Lourdes, mas quando chegaram a uma situação limite, porque é uma situação limite de ele ter de ser amputado à outra perna, nessa altura já disse que realmente a informação era muito pouca e eu penso que esse é um problema que muitas mulheres nesta situação enfrentaram, mulheres e não só, também aqueles que estiveram na guerra. Mas para além disso, nessa altura não achou, está na altura de sabermos se isto não implica aqui uma alteração. 30% um pé, quer dizer, ficar sem uma perna não há locomoção possível. Foi um grande mal. É por isso que é muito útil o associativismo. Nós estávamos um pouco desligados disso. Talvez se fôssemos umas pessoas mais presentes nesse tipo de associações, isso não tivesse acontecido. Talvez tivéssemos sido alertados. Não éramos, ambos não éramos muito... Não estávamos muito vocacionados para esse tipo de associativismo que sem dúvida é muito útil. E alerta, e quem convive, eu agora noto que quem anda no meio dessas associações é alertada para imensos claro, problemas claro. Que podem ser resolvidos a tempo. O meu não foi, talvez também um pouco por nossa culpa. Talvez, se tentássemos, antes dele falecer, reabrir o processo, talvez claro. Não estivesse hoje aqui, neste momento. Portanto, quando o seu marido faleceu, a Lourdes perdeu a pensão? Sim, nesse mesmo mês deixei de usufruir qualquer tipo de pensão, embora continue com outras regalias sociais. Vamos terminar, mas só uma última questão. Tinha filhos já nessa altura? Sim, tenho 3 filhos. 3 filhos, com que idades? 23, nessa altura 25, 23 e 18. Portanto, de alguma forma conseguiram dar-lhe uma certa ajuda, pelo menos moral? Sim. Já eram crescidinhos? Muita ajuda. Muito obrigada, eles Lourdes. A mim e eu a eles. Muito obrigada. De nada, obrigada a nós. A nossa convidada sofreu durante 23 anos de casada os traumas de guerra que o marido trouxe de África. Vamos falar com ela depois de um breve intervalo. A convidada acompanhou o sofrimento do marido devido à guerra. Quando ele foi para o hospital, ainda tentou que o Estado elevasse a pensão, mas depois da sua morte ela ficou sem nada. Vamos receber a Maria Emília Alves. Olá, Emília, muito boa tarde. Boa tarde. Emília, quanto tempo esteve o seu marido no ultramar? Volta de 3 meses. Não sei bem porque eu ainda era solteira, mas foi lá ferido, foi no comboio. Ia para o mato e foi em combate. Que eles combatiam, eles de dentro e os outros de fora. E foi ferido numa perna, na perna esquerda, na coxa. Só estava lá há 3 meses? Sim, mais ou menos. Não estou assim muito bem dentro do assunto, mas é mais ou menos isso, porque eu era solteira e não sabia, mas era o que ele me contava. E foi ferido na coxa, na perna esquerda, na coxa, fez 3 operações. Fez 3 operações, mas ainda em Angola? Em Lisboa. Em Lisboa. Esteve em Angola, mas foi operado aqui em Lisboa. Em Angola queria-lhe cortar a perna, só que ele disse que teve a sorte de entrar um médico novo de serviço e que não deixou. Mas depois de quando veio do hospital, veio logo com a pensão.
Veio logo com a pensão? Veio, sim. Então, portanto, esteve 3 meses, foi evacuado e Sim. quando chegou a Lisboa foi então tratado. Sim, Nessa altura, que percentagem de invalidez lhe foi dada? 40%. 40%. Sim, E, portanto, a pensão era correspondente a essa percentagem. sim. Era de 2 contos naquela altura. Foi longa a recuperação dessa perna? Sim, foi muito longa. E depois de vir para casa, começou a piorar. Que depois começaram os dedos dos pés, começou pelo grande, a botar. Fez uma operação cá fora, particular, mas nunca mais curou. E eu durante 19 anos, pelo menos, tinha de curar todos os dias. E depois de uns dedos começou a passar para os outros, que eles atrofiaram. Mas ele nunca quis ir ao hospital militar, porque ninguém lhe falava assim, ir aos hospitais. Ficou assim muito traumatizado e nunca quis ir. Tinha muitas dores, porque a perna dele ficou muito magrinha. Se lhe pusesse a mão, era um gelo autêntico na perna. Emília, mas quando ele regressou, quanto tempo depois é que casaram? Casámos em 72, passado 2 anos e meio. Casaram nessa altura? Sim. E, portanto, quando casaram, como é que ele se encontrava de saúde nesse momento? Quer dizer, ainda não tinha a ferida, mas mancava muito. E já tinha a perna assim defeituosa, muito defeituosa. Mas desde aí começou a piorar, dia a dia. E ganhava muitas infecções, ínguas, e tinha que andar sempre em tratamento. Mas para ir para o hospital nunca quis ir. Portanto, quando surgiu esse problema que começou pelo dedo grande, como já disse, Sim. ele não quis ir ao hospital ver o que se passava? Não, foi em médicos particulares, sempre. Porque ninguém lhe falasse no hospital. E ultimamente, quando ele adoeceu, que morreu com um cancro no pulmão esquerdo, nem para o hospital ele queria ir. E já tinha uma carta do médico para ele ir para o hospital, porque estava muito mal, e ele ainda assim não queria ir. Depois sempre consegui que ele fosse. Mas isso significava, Emília, que ele, o tempo que esteve no hospital, depois de ter sido evacuado, deve ter sofrido muito e deve Sim. ter visto muita coisa que o deixou completamente Muito, traumatizado. Ele estava muito traumatizado. Estava ele e punha-me a mim e às filhas também. Porque ele não tinha paciência assim para... Não tinha muita paciência, exaltava-se com qualquer coisa e assim. E depois sonhava muito, até falava em alto de noite. E eu, passado 5 anos de estar casada, tive que começar a tomar calmantes, porque ele não dormia. E quer dizer, ele dizia que dormia, mas eu é que ouvia ele falar, falava e dava berros, mesmo assim, o tempo todo. Depois passou-se uma altura que eu falei com o meu médico, sem ele saber, que ele vinha à casa muitas das vezes vê-lo, quando ele tinha infecções na perna, para ele dar uns calmantes, para ele andar assim melhor. E ele convenceu-se, mas tinha que ser pessoas de fora, não eu. E ele tomava muitos calmantes e assim, mas andava assim melhor, mas não era o suficiente. Não tinha paciência para as filhas, nem para mim, e saltava-se assim muito. Porque Quer dizer que ele revivia muito aquilo que passou lá? Muito, e estava sempre a falar naquilo, sempre a falar, porque já sabe, era são, ficou aleijado e sofria muito da perna, e ficou sempre assim muito traumatizado. Ele trabalhava? Sim, ele trabalhava antes de ir para fora. Depois, quando veio, não trabalhava, porque ele era da construção civil, carpinteiro. Depois trabalhou, já as minhas filhas eram grandinhas, porque eu não tinha abono, não tinha nada, e ele trabalhou durante 1 ano. Mas piorou, depois teve 3 anos com baixa, e os médicos reformaram, porque ele não podia trabalhar. De vez em quando, às vezes fazia assim qualquer coisa, mas se trabalhasse 8 dias, estava 1 mês ou 2 ou 3 sem poder trabalhar, porque o dedo criava e depois botava sempre muito. E eu tinha que ir curar todos os dias. Tinha dias que até curava 2 ou 3 vezes ao dia. Perdão, Emília, mas com essa situação em que o dedo, inicialmente só um, depois foi alastrando ao resto do pé. Os outros, começaram a encolher, a ficar assim, tinha-os assim, do pé. Mas quando essa situação começa a acontecer, e o mais provável é que fosse uma situação, uma consequência daquilo que tinha acontecido, ele não se mentalizou em ir a uma junta médica para reverem a situação dele? Nunca mais, nunca mais. Ele só me dizia que eu nem trabalhava, porque ele não me deixava. E dizia, um dia se eu for à tua frente, tu ficas bem. Era só isso que ele me dizia. E nunca se convenceu a ir às juntas médicas. E se ele falasse em ir a um hospital ou até ir ao quartel, coisas de tropa, ele não queria. Mas vamos lá ver, naquela situação era uma situação um pouco diferente, era procurar
um médico para que ele fosse, no fundo, avaliado justamente na sua deficiência e pudesse receber mais justamente de quando ele esteve internado no Hospital Militar, a médica dele, assistente, pediu uma junta médica e os médicos não lhe deram mais nada. Deram-lhe a mesma coisa que ele tinha. Apesar do pé estar já naquele estado... Sim, sim, ele depois de estar internado, andar em tratamento lá, que esteve muito tempo internado, as feridas fecharam depois. Mas tinha os dedos muito defeituosos, estavam assim encolhidos, mas os médicos não lhe deram nada. Não lhe deram mais percentagem nenhuma. Portanto, como consequência daquilo que se tinha passado inicialmente, começaram a surgir outros problemas. Mas há pouco falou numa situação de cancro, o que significa que não ficou por ali. Ou seja, primeiro foi o pé e depois, Emília? Depois foi no pulmão esquerdo, um cancro, que ele morreu disso. Mas não sei se seria derivado a isso, porque ele tomava muita medicação, tinha muitas ínguas, não sei, foi do lado esquerdo também. Não, os médicos dizem que não tinha nada a ver com isso, e por isso que não tinha direito à pensão. Portanto, para os médicos não havia ligação nenhuma entre Sim. aquilo que surgiu no pulmão e o problema na perna? Sim, era o que eles diziam. Não tinha ligação uma coisa com a outra? Sim. Sim, a médica assistente dele disse que se estava a tratá-lo do pulmão, que não era da perna, que era isso. Foi isso que ela me disse. Quantos anos esteve o seu marido doente? Do pulmão? Não, sem ser do pulmão, ou seja, desde que, a partir do problema da perna, começou a degenerar, quantos anos foram? Eu casei em 72, passado 3 anos, no entanto, começou a ter problema das feridas. A partir de 75? Sim. E ele faleceu em que ano? Em 94. Quase 20 anos a sofrer. Sim, muito. Ele e a família? Sim, muito. As filhas, como é que enfrentavam esta situação da saúde do pai? As filhas já estavam mentalizadas de pequenas, quando ele estava mal disposto, que elas vinham da escola ou vinham de coisa, e eu só lhe dava um sinal a dizer que ele estava mal disposto, e elas já não falavam. Já tinham que estar caladas e não eram assim umas meninas que pudessem ir passear e assim que ele não deixava. E elas eram de casa para a escola, de escola para casa, era assim. Portanto, acabavam por estar muito limitadas pela mentalidade do pai, que também era consequência do estado em que ele se encontrava. Sim, sim. Há pouco a Emília dizia que não trabalhava, ele não queria que trabalhasse. Não, nem pensar, nem lhe falasse nisso. Pensar. Mas porquê? Não sei, ele tinha aquela coisa, não queria que eu fosse para fora de casa, como ele estava em casa, e assim, não sei, tinha aquela mentalidade que não queria que eu andasse para fora de casa, não sei qual era a coisa dele, a imaginação dele era aquela. Tinha de estar em casa. Mas como é que governava a sua vida se não trabalhava e só recebia uma pensão do marido? Era a pensão dele e a reforma, depois quando era a reforma da Caixa. E dava para sobreviverem? Diretamente, limpamente vivíamos. Porque tinha que ser, não era? Claro. Quando ele faleceu, Emília, em que situação é que ficou? Tinha uma filha com 19 anos que andava a aprendiz de cabeleireira e ganhava 40 contas. E tinha uma a estudar no 12º ano, que teve que deixar os estudos, que queria continuar por causa do pai falecer. Mas foi-lhe retirada a pensão do seu marido? Foi sim, só me deram os 5 meses, que tinha direito a 5 meses, mais nada. E a partir daí, a Emília tentou arranjar algum trabalho? Como é que conseguiu organizar a sua vida? Desde aí estive uma altura muito doente, e depois arranjei uma senhora que ando 3 tardes, dar numa senhora, não posso mais, porque motivos de saúde, que não posso. E é isso, e a minha filha, que está solteira agora, vivemos assim. Portanto, uma delas, entretanto, já casou? Sim, a mais velha. E, portanto, está a mais novinha consigo? Está. E as duas lá tentam equilibrar a casa? Sim. Mas se ela casar, eu fico sozinha. Tenho a pensão de 18 anos e 700, que é isso que é da Previdência. É isso que tenho. 18 contos e 700? Sim. E é com isso que supostamente um dia viverá? Sim, se a minha filha casar e não puder ajudar, é com isso. E se eu não puder trabalhar, é com isso. Porque agora, desta idade, ninguém me dá um trabalho honesto. Sim.
Essa é a dificuldade que neste momento sente. Sim, Manter a casa com as dificuldades que tem em arranjar trabalho. pois. Porque a saúde também não é muita e agora desta idade ninguém dá um trabalho suficiente, assim decente para a gente poder trabalhar. Os trabalhos agora são pesados para a nossa idade e há certos trabalhos que não posso fazer. E, portanto, lá vai tentando conduzir o barco como pode, mas com Sim. grandes dificuldades. Sim, honestamente, mas com dificuldades. Muito obrigada, Emília. O marido da nossa próxima convidada recebia uma pensão por incapacidade desde que regressou da guerra. Com o seu trabalho e a pensão, conseguiram viver. Mas depois da morte do marido, tudo mudou para ela. Vamos recebê-la após um pequeno intervalo. A nossa convidada, enquanto o marido viveu, conseguiu dar uma vida estável aos filhos. Mas depois da sua morte e sem receber a pensão de viuvez, tudo piorou. Vamos ter connosco a Lídia Braga Monteiro. Muito boa tarde, Lídia. Tarde. Lídia, há quanto tempo faleceu o seu marido? Faz 2 anos, o dia 10 de agosto. E morreu devido a quê? Só podia ter sido o coração, porque a gente foi passar o fim de semana à barragem, como costumávamos ir, e então ele foi à água, como era costume, não é? Foi à água e nadou um bocado para a frente e depois voltou para trás e quando deu a terceira abraçada, foi-se abaixo e nunca mais se viu. Mas ele tinha problemas de coração? Sim, tinha acusado arritmia no coração. E isso há muito tempo? A gente só soube uns 20 dias mais ou menos antes dele falecer. Mas até aí ele não tinha tido sintomas? Sim, ele ultimamente andava muito nervoso, muito revoltado e depois sonhava muito de noite. Ele tinha pesadelos, levantava-se de noite. E mesmo quando eu não me apercebia disso, ele dizia para outro dia, dizia, esta noite muito lutei. Muito, andei na guerra, eu não sei o que é que me aconteceu. Ele falava isso muitas vezes, muitas vezes. E eu dizia, isto deve ser cansaço ou qualquer coisa. Dizia, não sei, não ando bem. Mas então os pesadelos dele estavam sempre relacionados com a guerra? Sempre. Ele diz que nunca teve um sonho a não ser com guerra. Ou com javali, ou com guerra, era os pesadelos dele. E quando diz que ele, uns tempos antes, andava muito nervoso, andava, enfim, um bocado alterado, digamos assim, acha que era consequência dessas noites agitadas e se calhar até dolorosas de passar? Eu penso que sim. Porque ele era muito calmo. Eu dá-me a impressão que não havia pessoa mais calma do que ele. E ele, ultimamente, tudo lhe metia nervos, tudo, ultimamente. Pois ele queixava-se agora, ultimamente, muito do braço, porque ele bastava só mexer o braço. Sentia-se mesmo os ossos, parecia que os ossos estavam a saltar. Sentia-se uns talozinhos nos ossos. Portanto, psicologicamente, o seu marido ficou bastante afetado com a situação da guerra? Ficou, sim. Muito traumatizado? Sim, senhora. Vamos então recuar agora um bocadinho no tempo. Até ao momento em que aconteceu o acidente. Em que ano estávamos e onde é que ele estava? Ora, eu quando ele foi para a tropa, eu ainda não namorava com ele. Praticamente nem tínhamos confiança um com o outro. Eu só comecei a namorar com ele desde que ele tinha já feito a segunda operação ao braço. Entretanto, casei, namorei com ele uns 3 meses só. Mas ele foi para a tropa onde? Para Moçambique. Moçambique. Sim. E aí foi onde sofreu um acidente. Sim, 7 meses depois. Que acidente foi esse? Parece que, pelo que ele contava, foi uma mina que rebentou e ele foi cuspido. Com que consequências para a saúde dele? Foi no braço direito, que ele apanhou o braço todo. Embora fosse só operado no pulso, que ele tinha a parte da mão esquecida.
Mas perdeu a mobilidade, perdeu os movimentos? Um bocadinho, um bocadinho. Ele trabalhava e assim, mas notava-se muito que ele às vezes deixava assim cair as coisas da mão. Ele até a mão direita era mais com a esquerda, que ele pegava nas coisas e fazia tudo com a esquerda. A direita era praticamente quase só para apoiar. Nessa altura, deram-lhe logo uma pensão, quando ele sofreu esse acidente? Ele depois, quando saiu do hospital, passado que para aí um ano, deram-lhe, acho que foi uns 1.900 escudos, se não me engano. Depois passou para 3.000 e depois foi sempre aumentando. Ultimamente estava com 105 contos. Isso correspondia a que percentagem de incapacidade? Ora, eu, quando ele começou a receber, ele veio a saber, tinha 17% de incapacidade. Depois foi a uma junta médica no Porto, no Hospital Militar, e baixaram-lhe para 15%. Porquê? Não sei. É porque eram bons. Lá viram que ele estava bom, com certeza. Mas então vamos lá ver, desde que ele teve esse acidente, o braço nunca mais foi o mesmo. Para além de ele não ter a mesma força, a mesma mobilidade, tinha, como há pouco já referiu, muitas dores. Sim, sim, o braço todo. Ele até de noite se queixava, dizia que ficava com o braço dormente. E ele dizia que ia ficar incapacitado daquele braço. Sempre falou. Mas, tal como a Lídia dizia, ele continuou sempre a trabalhar. Fazia o quê? Ele fazia de tudo um bocadinho, de picheleiro, pronto, tudo o que aparecia ele fazia. Ele era muito habilidoso. Porque, claro, a gente tínhamos 4 filhos e tínhamos que trabalhar. Ultimamente só comecei a trabalhar há 5 anos na escola profissional. Depois, como fui operada à coluna, tive 15 meses de baixa. Depois tive que começar a trabalhar outra vez, porque mesmo a minha doença requeria que eu me mexesse, porque eu não me sentia bem psicologicamente, tive que ir trabalhar. Entretanto, pronto, o dinheiro que estou a ganhar é esse. Mas quando o seu marido faleceu, Lídia, nessa altura os seus filhos tinham que idade? Tinha a mais velha 23, a outra a seguir 22, e o miúdo 19, e tinha a pequenina com 8 anos. E foi-lhe retirada imediatamente a pensão do seu marido? Ainda me deram uns 5, 6 meses só. E o abono da miúda é que nunca mais recebeu. Só recebeu o mês de agosto, o mês de setembro já não recebeu. E nessa altura ficou a viver do quê? Do que eu trabalhava, que recebia 66 contos, era o vencimento que eu ganhava, era daquilo que a gente vivia. Pagar casa, porque tínhamos comprado uma casa, não tinha feito seguro, tive que a pagar, tenho que a pagar, e tem que ser do meu vencimento, que não tenho de onde é que me venha nenhum. E criar os filhos? E criar os filhos, pois. Neste momento tenho uma casada, mas tenho ainda 3 solteiros comigo. E como é que conseguiram resolver a situação? Porque com o dinheiro que ganha, dificilmente consegue manter uma casa. Algum dos seus filhos já começou a trabalhar, que a possa ajudar? Ainda não. Ainda, por enquanto, ainda não tenho tido possibilidades de lado nenhum. Nem os miúdos ainda têm. Está previsto a miúda começar a trabalhar, a mais velha, mas ainda verdadeiramente ainda não ganhou 5 tostões. O meu vencimento tem que dar para tudo, sabe Deus. As telhas encobrem muito. Mas como é que é possível sobreviver? Porque qualquer pessoa que esteja a ouvir sabe que 66 contos para pagar tudo e mais alguma coisa e alimentar 4 pessoas... Não é brincadeira, não. Eu é que sei. É o que eu digo, as telhas encobrem muito. Enfim, o seu marido estava naquela situação relativamente ao braço e com o passar do tempo, tal como a Lídia dizia, ele começou a ficar mais nervoso, mais ansioso. Nessa altura, ou antes, não sei, nunca pensaram em reabrir o processo, em ver se era possível mudar a percentagem de incapacidade dele? Ele tinha falado que ia requerer nova junta médica. Só que quando ele tentou, sei lá, não sei como é que ele arranjou, descuidou-se um bocadinho. Mas ele tinha falado que tinha que requerer nova junta porque assim que não podia ser. E, portanto, com a percentagem que tinha de incapacidade, automaticamente, a partir do momento em que ele morre, acabou-se. Perde direito a tudo. Já não bastou ficar sem ele, quanto mais ainda ficar sem nos testões.
neste momento não recebe nada do Estado? Nada, Da parte do seu marido? Nada? nada. É triste dizer, mas é verdade. E não é possível fazer nada, Lídia? Como? Eu gostava de saber como. Porque com a pouca ajuda que eu tenho, com a minha só, eu sigo, vou em frente. Mas digamos que para o Estado, ou pelo menos para a parte militar, digamos assim, o seu marido esteve no ultramar, simplesmente sofreu danos num braço, ponto, e termina aí. É isso? É verdade. Para eles foi isso. E, portanto, a parte psicológica e os danos que poderão vir dessa parte psicológica, provavelmente até a questão da doença de coração, eventualmente, estamos a especular, como é óbvio, mas eventualmente não são consideradas. Disseram-me que não sei. Eu fui realmente no quartel e eles disseram-me que não tinha direito a nada porque ele tinha uma incapacidade muito pequena. E eu que não tinha direito a nada. Eu disse, então, com uma menina tão pequenina, como é que eu posso... os outros, pronto, se não é aqui, ali, se vão ajudar alguém e qualquer um lhe dá uma tigela de sopa, mas a pequenina vai para onde? Como é que os seus filhos enfrentaram a morte do pai? A pequenina, ainda no domingo, quando a Cláudia estava a falar connosco, ela começou a chorar porque ela ainda hoje não se pode falar no pai. E o miúdo, então, também nem vou falar todos eles, mas a pequenina está muito afetada e eu não tenho possibilidades de a tratar, porque já tentei, mas os dinheiros são muito poucos para eu poder andar com ela para aqui para o Porto para tratar da miúda. Porque o médico exigiu um psicólogo e eu não tenho, disse que não tinha dinheiro para poder ir ao Porto com ela, porque em Chaves também há. Só que, sei lá, já vi uma consulta, pagar uma consulta 10 mil escudos, quando eu ao fim do mês pagar 10 mil escudos, pagar luz, pagar as consultas, pagar isto,